Bem, então chegamos à nossa segunda aula, né, de introdução à filosofia política, depois da nossa introdução geral à filosofia, né, que nós fizemos na aula passada, dando alguns princípios importantes a serem guardados durante todo esse curso. Então, lembrando que é uma coisa simples, né, dar os princípios, mas que vai nos ajudar a compreender já muita coisa, né? Bem, então a filosofia política é a parte da filosofia moral ou da ética que trata da sociedade civil, né? Como nós falamos na divisão, na nossa aula de introdução na semana passada. Então, a ética, né, é a recta ratio agibilium, né, a reta razão no agir. Então, vai ordenar os atos humanos e os atos morais, diferente da arte, né, que diz respeito às coisas exteriores, colocar ordem nas coisas exteriores, e que é então recta ratio factibilium, a reta razão no fazer, aqui no agir. E em latim, então, essas palavras agir e fazer têm essa distinção própria, né, em filosofia. Então, a reta razão no agir, mas no que diz respeito à sociedade, nós vimos que a ética, né, essa reta razão no agir pode ser a ética chamada monástica, né, que não é dos monges, mas individual, a ética doméstica ou familiar, e finalmente, então, a ética na sociedade, ou da sociedade, a ética, então, que se chama política, né? Então, como se trata da sociedade, nós temos que dar a definição de sociedade para saber do que nós estamos tratando, né? São Tomás, na Suma Teológica, prima secunda, questão 94, artigo 2º, vai dizer: adunatium hominum, que é a sociedade, né, é adunatio hominum ad unum aliquid communiter agendum. Então, a reunião de homens, ad unum aliquid, então a uma coisa determinada, né, communiter agendum, e agindo comumente em vista dessa coisa, né? Então, a reunião dos homens, dois ou mais, né, para formar uma sociedade, agindo comumente, communiter agendum, ad unum aliquid, em vista de um fim comum, né? Então, o primeiro aspecto, né, na sociedade é a união moral de homens, né, de pessoas. A união moral, que é uma união que se faz por meio da inteligência e da vontade, né? Não é uma união física, simplesmente colocando um ao lado do outro, de mãos dadas, né? Não. É uma união moral, então, de vontade, de inteligência e de vontade para agir em comum, né, em vista de um fim que também é comum. Então, primeiro elemento, a união moral de homens, né? Depois vem o fim comum, a finalidade dessa sociedade, que é a sua razão de ser, né? O fim que tem razão de bem, né? Eu procuro uma coisa como meu fim, porque considero isso um bem para mim, né? Então, o fim é o bem buscado. Então, o fim comum, essa sociedade vai ter um bem comum que vai ser buscado, né? E a razão de ser dessa sociedade é justamente alcançar esse bem, né? Então, é preciso ter esse bem comum, né? Opa.
E é preciso também que a ação seja comum. Então é preciso que a ação seja feita em comum. É preciso que se busque conjuntamente o fim. Porque você pode ter uma certa união de homens com um fim comum, mas que a ação não é precisamente comum. Então, você pode ter, por exemplo, muitas pessoas num supermercado, mas elas não formam ali no supermercado uma sociedade, entendeu? Sociedade supermercadícia, não. Eles estão lá, já tem uma certa cooperação, né? Cada um está buscando ali o que lhe é necessário ou útil, mas, bom, cada um está agindo individualmente, né? Então, são necessários esses três elementos, né? A união moral de homens, um fim comum, quer dizer, um bem comum a ser buscado. Nós vamos, mais para frente aí, desenvolver bem, né, essa noção do bem comum. O que é isso? Né? E em relação à sociedade civil, né? O que é esse bem comum a ser buscado? E a ação também em comum. Então, que haja a ordenação das ações dos membros dessa sociedade para que esse bem comum seja buscado e alcançado de modo mais conveniente, né? Bom, aqui esse slide é a mesma coisa do outro, que eu copiei, mas esqueci de apagar lá. Salvo essa última parte aqui, que é a parte da autoridade, né? Nós vamos depois desenvolver um pouquinho mais a questão da autoridade, sobretudo com relação à liberdade, né? Essa falsa dicotomia criada na modernidade, sobretudo começando com o voluntarismo, né, de Ockham, por exemplo, depois Scotus, etc. Mas toda a sociedade precisa de uma autoridade, né? Sem a autoridade, a sociedade não subsiste. Essa autoridade pode revestir diferentes formas, nós vamos falar isso, né? Para a sociedade civil em particular, nós podemos ter diferentes regimes ou formas de governo, né? Monarquia, a república, ou aristocracia, no lado bom, né? Mas toda a sociedade precisa de uma autoridade. Porque se eu tenho vários membros, né? Aqui é o fim comum que eu estou buscando, e aqui eu tenho os vários membros, né, da sociedade. Eu posso buscar, inclusive de modo lícito, um bem de várias formas, às vezes, né? Então, se cada membro da sociedade for buscar esse bem comum de uma forma própria, né, as forças terminarão se anulando, né, em muitos casos, ou ao menos haverá um prejuízo na busca desse bem, né? Então é preciso de uma autoridade que ordene as ações da sociedade para dar uma certa unidade, né, para que esse bem comum possa ser buscado de maneira conveniente. Então toda a sociedade, pela sua própria natureza, porque se busca o bem comum, né, então, agindo conjuntamente, então é preciso de um princípio que ordene as ações, né? Senão as forças se anulam e nem se alcança o bem, ou se alcança, mas de modo bem menos perfeito, né? E se cada um vai agindo por si só dentro da sociedade, então já não é mais uma sociedade, justamente. Então é preciso dessa autoridade. Qualquer sociedade que realmente seja sociedade tem uma autoridade. Você vai lá, partido anarquista, tem uma autoridade, né? Quem é que vai organizar a ação dos anarquistas? Alguém tem que organizar.
nós vamos agora agir aqui, nós vamos agir assim, etc. Partido Comunista, todo mundo é igual, salvo a cúpula do partido, né? E dentro da cúpula o presidente. Então tem uma autoridade, não tem jeito, né? E assim vai com a menor sociedade possível, que é o matrimônio, né? Então tem que ter uma autoridade também, né? Que é o homem pela lei natural e pela revelação, nós sabemos, e assim com toda sociedade, né? Clube de pesca tem que ter uma autoridade, né? Bom, então é necessário uma autoridade na sociedade, que inclusive em grande parte é a causa formal da sociedade, a autoridade, né? E o modo como ela é exercida dentro da sociedade. Bem, nós temos então diversos tipos de sociedade, né? A primeira delas é a família. Então ninguém nasce isolado. Nem Adão, porque Adão não nasceu, né, propriamente. Então, foi criado diretamente por Deus. Então, mas ninguém nasce isolado. Todo mundo vem de uma família, tem um pai e uma mãe. Bom, ainda que haja circunstâncias na vida em que às vezes não ocorre assim, né? Mas todo mundo nasce dentro de uma sociedade que se chama a família, né? E que é a menor sociedade possível, né? Um homem e uma mulher, então duas pessoas que formam essa sociedade, que agem comumente em vista do bem comum, que em última instância aqui é a salvação eterna, né? No caso da família. Bem, ou um bem comum também, que é um bem, bom, ter os meios necessários, né, para a subsistência, para se desenvolver, mesmo intelectualmente, formar as virtudes, etc. Depois nós podemos ter vários outros tipos de sociedade, né? As associações profissionais, recreativas, etc. E nós teremos então, e vamos desenvolver hoje isso um pouco, né? A sociedade política, né? A sociedade civil. Ou ainda o Estado. Não necessariamente o Estado como a gente simplesmente entende hoje, né? Moderno, mas o Estado no sentido de justamente a reunião de várias famílias, né? Sob uma autoridade para assegurar o bem comum. Bom, várias dessas noções nós vamos desenvolver ao longo de todo o curso, né? Mas, bom, quando a gente fala de sociedade política, a cidade-estado grega, por exemplo, né? Bom, então a sociedade política, a sociedade civil, que na ordem temporal, né, ou na ordem natural, é a sociedade suprema, aquela que vai buscar o bem comum na ordem natural, mais elevado, né? Nós podemos ter também uma sociedade sobrenatural, que é a Igreja, né? Católica, precisamente. Se quiser, talvez pudesse falar de sociedades préternaturais, as falsas religiões formadas pelo demônio. Bem, mas eu estou inventando agora aqui. Mas pode ser. Por que não? Bom, então a sociedade sobrenatural, que é a Igreja, né? Então, que tem uma origem sobrenatural, nosso Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, e uma finalidade sobrenatural, a visão beatífica, né? Que tem meios sobrenaturais, os sacramentos, o magistério, etc. Bem, o que é que distingue as sociedades, né? Então, bom, a gente pode encontrar uma distinção basicamente nas 4 causas, né? Também a sociedade tem as 4 causas. A causa material de uma sociedade são os membros que a formam, né?
Então, pode haver uma distinção já com relação a isso, uma associação de mulheres, das enfermeiras mulheres, uma associação dos enfermeiros homens, sei lá. Então, pode ter uma diferenciação mesmo na causa material, quer dizer, nos membros que formam essa sociedade, né? Depois, a sociedade se distingue também pela causa final, né? Qual é a finalidade dessa sociedade? Que bem ela busca, né? Ela busca o bem da recreação pela pesca. Não, ela busca realmente a vida virtuosa dos membros do Estado. Bom, a sociedade civil. Ou então ela busca a salvação eterna, a sociedade sobrenatural que é a Igreja, né? Então elas podem se distinguir também pela causa final, né? Também pela causa formal, né? Em virtude da natureza daquilo que une os membros da sociedade, em virtude também da autoridade, que é a causa formal da sociedade, o modo como essa autoridade é exercida, não pessoalmente, né, por quem está no cargo em determinado momento, mas a natureza da autoridade nessa sociedade, né? Claro que a pessoa que exerce essa autoridade também faz uma certa diferença, às vezes até uma diferença considerável, né? Bom, e também a causa eficiente, quem criou essa sociedade, né? Que é muito claro, principalmente para a sociedade sobrenatural, instituída então por Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Instituída por Deus. Então, a gente pode encontrar a distinção nas sociedades, observando as 4 causas de uma dada sociedade, né? Rapidamente também para a gente se situar, né? As noções de nação, povo, pátria e Estado, né? Bem, nação é quando se tem em comum a história, as tradições e a língua, né? Então, assim se forma uma nação, né? Que pode corresponder ao Estado ou não exatamente. No Estado eu posso ter mais de uma nação, posso ter uma nação em mais de um estado. Se dividir Goiás no meio e formar 2 países diferentes, nós vamos ter 2 estados, mais uma nação, que se tem em comum a história, as tradições e a língua. Bem, tem o povo, né? A multidão a partir da qual o povo é constituído. Quando a gente fala povo, não é num sentido pejorativo, né? É distinto de massa, né? Então, a massa é manipulável facilmente, né? Não, povo são pessoas ainda que usam a razão que têm, né? A inteligência que têm. Então, que vão constituir o Estado. A pátria é o povo enquanto habita a terra dos pais, né? Então dos seus ascendentes, dos seus antecessores, né? Bem, o que nos interessa mesmo é o Estado, né? Que é o povo já organizado e sob uma autoridade que é como a forma da sociedade política, como nós já mencionamos, né? O Estado ele pode ser composto de uma nação ou de mais nações, né?
a Suíça, por exemplo, né? Então você tem nações distintas ali, né? Tem uma parte que é praticamente italiana, uma parte que é praticamente francesa, uma que é praticamente germânica, né? Bem, então, Estado-povo já organizado e sob uma autoridade, que é como a forma da sociedade política, né? Pode ser composto de uma ou mais nações. Bem, a origem da sociedade civil, que é uma coisa bem importante se compreender isso daqui bem, porque tem várias consequências também importantes depois, né? Lembrando aquilo que nós falamos até na nossa aula aqui de introdução, né? Parvus error in principio, magnus in fine. Um pequeno erro no princípio se torna grande no fim. Então, se aqui a gente não tem uma boa concepção da origem da sociedade, né, de onde vem a sociedade civil, nós cometeremos erros sem fim, posteriormente, né, com consequências, inclusive, na relação do Estado com a Igreja. Bem, então aqui nós vamos nos basear em particular em São Tomás no De Regno, né? Então, livro que ele escreveu sobre política ao rei de Chipre. Então, logo no início, né? Livro 1, capítulo 1. Então, São Tomás vai dizer que está na natureza do homem ser um animal político e social. Bom, quando a gente está falando aqui político, né? A primeira coisa não é político de congresso, não, tá? É político no sentido de viver em sociedade. A gente fala de sociedade política, etc., no sentido de viver em sociedade. Então, animal político e social, né? Político, polis, né? Cidade, estado grego. E São Tomás vai então dar alguns argumentos, né, para mostrar que o homem foi realmente criado, né, como um animal social. Ele vai dizer então que o homem é desprovido na sua natureza daquilo que outros animais possuem, né, para se defender: dentes afiados, garras, chifres, velocidade para fugir. O homem, colocado assim, sozinho, sem nada, na frente do predador, vai reagir com o quê, né? Com pouca coisa. Mas o homem é dotado de razão. Então, o que os animais fazem com seus dentes afiados, com as garras, seus chifres, a velocidade para fugir, o homem pode fazer com suas mãos, né? Usando a sua inteligência. Não pode fazer algo mais eficaz do que dentes afiados, do que garras, do que chifre, inclusive. Mas São Tomás vai dizer que sozinho não vai conseguir fazer tudo isso, né? Para subsistir bem. Diz que é impossível. Para fazer isso, é necessário então unir-se, né, com outros homens. São Tomás vai concluir então, nesse primeiro argumento, que está na natureza do homem viver em sociedade. Até fala também, né? O homem não tem nem pelo também para se proteger do frio, etc. Então tudo isso tem que fazer usando a sua razão, né? E para isso Deus deu a razão do homem, né? Ao homem ele pode compensar por tudo isso, mas sozinho vai ser impossível, né? Se a gente nascesse, né, completamente
isolado, né, e não vivesse em sociedade, a gente ia ter que começar do zero cada vez, quer dizer, a gente chegar em lugar nenhum. Chegar um pouquinho, né, mas não se compara, né? A gente só pode chegar ao que nós temos hoje, né, em vários âmbitos, né, na vida. Ter um computador, ter uma tela onde se projeta o que foi elaborado na aula, etc. Só pode ter isso, porque se vive em sociedade, né? Cada um pode dedicar seu tempo a certas coisas e em vista também do bem comum. Inclusive a filosofia, nós vimos também na aula passada, né? Na verdade a filosofia só é possível porque se vive em sociedade. Se não se vê em sociedade, cada um ia ter que correr atrás sempre, a todo tempo, do seu alimento, da sua subsistência e nas coisas mais básicas, e não teria tempo para se dedicar a coisas superiores, né? De modo mais profundo. Bom, então, está na natureza do homem viver em sociedade. São Tomás continua. Outros animais têm habilidade inata para saber o que é bom ou ruim. A ovelha foge do lobo. Ninguém foi lá explicar para a ovelha, tem que fugir do lobo, né? Bom, então, sabe isso pelo instinto, né? Bom, alguns animais conhecem que determinada planta faz bem, que tem um efeito até medicinal. Então São Tomás diz, né? Então ela sabe, ela raciocina, né? Mas, justamente, é um instinto que é dado por Deus, né? Ele vai dizer então que o homem tem um conhecimento natural muito generalizado dessas coisas necessárias para a vida, né? E chega a esse conhecimento usando a razão e partindo dos princípios, né? Mas um só homem não pode chegar a conhecer tudo, né? Ou muitas coisas. Aquilo que a gente explicou. Se nós estivermos sozinhos, nós vamos nos dar muito mal, né? Tendo que aprender tudo. Essa planta faz bem, essa não faz, essa serve para isso, essa serve para aquilo, essa não sei o quê, essa não sei o quê. Então, seria um caos. Então, um só homem não chega a conhecer tudo, né? Não tudo absolutamente, mas conhecer muitas coisas, né? Então, é preciso que o homem viva em sociedade, cada um ocupando-se de aplicar a razão em determinado campo, né? São Tomás vai dizer um em medicina, um em outro campo e um em outro campo. Ele não dá muitos exemplos, não. Mas, bom, evidentemente, um na medicina, um na engenharia, um na filosofia. E assim vai. Então, esse é outro argumento que dá São Tomás. Ele continua. Bom, a propósito da linguagem, né, que é uma distinção muito clara entre o homem e os outros animais, né? São Tomás vai dizer que a linguagem do homem serve para comunicar a totalidade do seu pensamento. Os outros animais podem comunicar alguma paixão, né? Não é por palavras, não é por uma linguagem inteligível, né? O cachorro, pelo latido, por exemplo, comunica a sua ira, né? Ou o seu sofrimento, sua dor, sua tristeza. Então eles podem comunicar alguma paixão. O homem não, pode comunicar todo o seu pensamento. Mas então o homem é muito mais comunicativo em qualidade, em quantidade e em qualidade. E não é só uma questão de quantidade ou qualidade, é outra natureza de comunicação. Bem, tal atribuição da natureza tem
um sentido, né? Então o homem pode se comunicar mais perfeitamente porque ele precisa viver em sociedade, né? Em uma sociedade bem mais complexa e muito mais necessária do que outros animais que vivem em sociedade, né? São Tomás vai dar o exemplo das abelhas, das formigas e do castor, se não me engano. Então, o homem precisa viver em sociedade muito mais do que esses outros animais, né? Então, esse atributo da natureza, né, que Deus deu ao homem, tem um sentido preciso para que ele possa viver bem em sociedade. E vivendo em sociedade, evidentemente, essa linguagem também vai se aperfeiçoar, né? Então, para viver perfeitamente, o homem precisa de outros homens, né? Tomás vai dizer, para alguém viver sozinho, né? Essa pessoa é louca ou tem uma doença, ou então é deixar o convívio dos homens para procurar o convívio de Deus, né? O eremita, que ainda assim também não se isola completamente do convívio dos homens, né? Até porque ele tenta, mas sempre vai alguém pedir conselho, aí começa como eremita e termina formando um mosteiro. Bom, nem todos são assim não, mas muitos casos, né? Então, para viver perfeitamente, o homem precisa de outros homens, né? Isso decorre da natureza do homem, né? Tal como criado por Deus. Quando a gente fala em criação aqui, não estamos falando de religião não, hein? Estamos falando de filosofia mesmo. A criação está na ordem natural. Claro que com a revelação a gente pode compreender muito mais perfeitamente, né? Mas pela simples razão se prova a necessidade da criação. Só existe um ser necessário, que é Deus, né? Todos os outros seres foram causados, quer dizer, criados, né? Então, o homem precisa de outros homens, não basta só a família, nem algumas famílias, é preciso que haja a união de várias famílias, né? Formando então a sociedade civil. Bem, então, preciso compreender bem, hein? A origem da sociedade civil, a origem do Estado, está na natureza do homem, né? Que é um animal político e social, né? Então, decorre da natureza do homem. Visto o que é correto, vamos ver os erros. Bem, até o século XVII, praticamente, né, de um modo geral, existe uma unanimidade, né, na afirmação de que o Estado tem sua origem na própria natureza humana, né? Decorre da natureza humana, dessa necessidade de se juntar a outros homens para viver mais perfeitamente. Porém, no século XVII, vai surgir a teoria do pacto social ou do contrato social, né? Tem algumas pequenas variações, né? Mas que, em última instância, essas teorias aqui do contrato social, do pacto social, vão dizer que o Estado não decorre da natureza do homem, que a sociedade civil não encontra sua origem na própria natureza humana. Bem, evidentemente a gente não vai entrar em todos os detalhes, né? Coisa bem simples para pontuar. Então, bom, século XVII, né? Além da influência vinda ali da decadência da Idade Média, né? Com doutrinas políticas já bem problemáticas, né? Por exemplo, Marcílio de Pádua, o próprio Guilherme de Ockham também.
Além disso, vai ter a influência do Renascimento, né? Vai ter o Renascimento, a volta a alguns critérios pagãos, que já iam ressurgindo também um pouco antes, né? Em particular no direito romano, em aspectos que não eram necessariamente tão bons. Então, o Renascimento que vai trazer esses elementos pagãos que a igreja não tinha conservado por um motivo, e também o protestantismo, né? Que vai ter também consequências políticas, né? E vai se formar ali no seio do protestantismo uma certa teoria política, né? Às vezes até mais por questão de sobrevivência, né? O protestantismo, para sobreviver, teve que ser muito auxiliado pelos príncipes, né? Então tinha que ter uma vantagem para os príncipes. Pegar os bens da igreja é uma delas. Outro princípio do protestantismo em política, muito errado, né? É que o povo deve ter a religião do rei, né? Do soberano. Então, se o rei era católico, o povo tinha que ser católico. Se ele, veio um descendente protestante, agora o povo tinha que ser protestante, né? Bem, então nós vemos essa teoria do contrato, do pacto social, né? Por exemplo, com Hobbes, né? 1558, 1679. Ele vai dizer que o homem é naturalmente antissocial, né? Então, o homem é o lobo do homem, né? Frase clássica de Hobbes. Ele vai dizer que o estado natural do homem é a guerra de todos contra todos, né? Então, que naturalmente o homem é antissocial. Quer dizer, a sociedade então vai ser contrária à natureza do homem, se o homem é naturalmente antissocial. Ele vai dizer que para atenuar essa má condição, os homens então fizeram um pacto, renunciaram à própria vontade natural e se submeteram à vontade de um príncipe, né? De um rei, de um soberano. Então é a renúncia, né? À própria vontade natural e a submissão à vontade do príncipe. Mas aqui é o estado completamente absoluto, né? É o absolutismo. Então nós vamos vendo, né, esses regimes absolutistas surgirem, né, a partir do século, surgindo até um pouco antes, mas com maior veemência, século XVI, século XVII. Então, em parte com base nessa teoria aqui de Hobbes, né? Muitas vezes, né, para criticar a igreja, vai dizer aqueles estados absolutistas, né, por causa da igreja. Não, o estado absolutista já não está conforme a doutrina da igreja, né? Vamos falar disso mais para frente, irmão. Então, o estado é completamente absoluto, é a renúncia à própria vontade natural e a submissão à vontade do príncipe. Nós temos também Rousseau, 1712-1778, que vai dizer que o Estado não vem da natureza humana, mas de uma livre convenção do homem, né? Ele vai dizer o estado primitivo do homem não é antissocial, porque para Rousseau o homem não é lobo do homem, né? Ao contrário, Rousseau é o mito, né? Chamado mito corretamente, do bom selvagem, né? Então, ao contrário, o homem é naturalmente bom, né? Que é até um pelagianismo, né, moderno, porque praticamente nega o pecado original, né?
Rousseau nega o pecado original, dizendo então que o homem é naturalmente bom. Então o homem não é antissocial, mas extrasocial. Bom, na teoria de Rousseau, no início não havia linguagem, não havia religião, direitos, deveres. Quase um John Lennon antes do tempo. Pior que tem católico que canta essa música aí, Imagine, né? Achando assim que é uma coisa maravilhosa, né? Imagine que não tem religião, que não tem céu, etc. Então não tinha linguagem, não tinha religião, direitos, deveres, etc. Vai se desenvolvendo, começa a falar, forma livremente família, que pode ser desfeita também, né? Quer dizer, não é um vínculo indissolúvel. Começa a desenvolver, começa a trabalhar, propriedade, e aí vai surgindo a desigualdade entre os homens, que gera disputas, né? Todo mundo já deve ter ouvido em algum lugar aí, na escola, na faculdade, né? O problema começou quando colocaram a primeira cerca, né? Não, acho que quando botaram a cerca já tinha algum problema. Bem, a propriedade é natural também, né? Direito natural, é da lei natural. Bom, falamos disso já anteriormente. Então, segundo Rousseau é isso. Então vão surgir as desigualdades que vão gerar a disputas e se faz então um contrato para resolver isso. É um pouco curioso, né? Porque o homem é bom, ele vai se desenvolvendo e vai juntando com outros que teoricamente são bons também e dá problema. Tem algum erro aí, né? De onde é que veio o mal aí? Se todo mundo inicialmente era perfeitamente bom. Bom, então fazer um contrato para resolver isso, né? Sociedade em que cada um, segundo Rousseau, obedece a si mesmo, né, em virtude desse contrato, porque esse contrato expressa a minha vontade, né? Então aqui já é um pouco mais perto da democracia moderna, né? O contrato social de Rousseau, enquanto Hobbes era claramente um absolutismo do rei, do príncipe, né? Bom, tem uma coisa um pouco curiosa, né? Por exemplo, um filósofo, né, que diz: onde era a casa de Adão e Eva? Ele vai dizer então que era o universo inteiro, né? Mas que no processo civilizatório, né, surgiu a ideia de isolamento, de controle, de administração das coisas, né? E que então, ele vai dizer que a salvação humana depende de alguém que controle as coisas, e que todas as tentativas de controlar sempre terminaram mal. Terminaram em guerras, revoluções, né, derramamento de sangue, desilusões e decepções sem fim. Bem, a gente pegar isso aqui que está sendo dito, se assemelha muito a Rousseau. No começo era Adão e Eva, e a casa deles era o universo inteiro, e no processo civilizatório surgiu o desejo, a ideia de se isolar, de controlar, de administrar as coisas,
como se a propriedade não fosse tão natural assim. Bom, é que a salvação humana depende de um processo, de um controle de alguém, mas que sempre dá errado. Que também é contraditório, porque se a salvação humana depende disso, o que é que sempre dá errado? Bom, então é uma concepção aqui de sociedade que não está nada clara, né? Ao contrário, é bem problemática, né? E quem defende isso aqui, quem fala isso aqui, é o Olavo de Carvalho, né? Está no teaser 1 do Jardim das Aflições, do filme. Então, isso aqui é um princípio errado, que vai ter consequências sérias, né? Bom, ele fala, a salvação humana depende disso, mas sempre dá errado. Tem um problema aí, mas isso é outra história, porque a filosofia dele, a salvação humana, não interessa. O que interessa é a unidade com a divindade, né? Com o absoluto. Bem, então é um problema, né? Mas toda a concepção de política depende da concepção que você tem da sociedade e de onde ela vem. Se essa concepção é errada, todo o resto vai ser errado, né? Bom, então Rousseau, depois, para dar ainda um outro exemplo, Pufendorf, 1632, 1694. Ele vai dizer que, pela natureza, os homens são livres de qualquer vínculo, né? Pela livre vontade, fizeram um pacto social, pelo qual constituíram a sociedade, determinaram a forma do regime e se submeteram à autoridade. E é simplesmente um fato histórico. Aconteceu. Não precisaria ter acontecido, não é o que decorre da natureza humana, mas aconteceu, né? E diz, por vendedor, pode fazer parte quem quiser. Não está de acordo, pode sair da sociedade civil. Se não quiser entrar, não entra. Então, é um fato histórico, né? Dentro dessa teoria aí do fato histórico, tem alguns que vão dizer que é um fato histórico, mas num sentido assim, determinista, né? É realmente o desenvolvimento humano que obriga esse estado, sendo que os homens nem pensaram nisso. É mais ou menos o caso de Hegel, né? Que vai botar o estado, né, como expressão do espírito, né? Colocando o estado como absoluto. Bom, essa concepção também, né, de que Deus, o Espírito, né, vai se realizando na história, né? Bom. E finalmente tem ainda uma outra teoria, que é a teoria da subjugação pela força. O Estado foi formado à força. Tinha um lá que era mais forte, forçou os outros a servi-lo e pronto. Anarquistas, comunistas, né? Defendem que o Estado foi formado assim. E antes deles, Spinoza. Bem, então todas as doutrinas erradas que vão ter consequências gravíssimas, né? Em política. Política, mais uma vez, não é política ali de votar do parlamento, não, ainda não é isso. Política é o comum, o conhecimento da sociedade civil, né? Bem. Então, para relembrar a doutrina correta e aqui encerrarmos por hoje, né? O Estado é uma sociedade de direito natural. Direito natural que é preciso entender bem, porque já existe uma escola jusnaturalista, né? Teoricamente, então, direito natural, final do século XVIII, século XIX em diante, que já entende o direito natural de uma forma completamente torta, né? Como direito natural sendo aquilo que os homens estabelecem como natural. Não, aqui é direito natural que decorre da natureza humana, certo? Que nós não podemos mudar. Não é? Então, o Estado é uma sociedade de direito natural, ou então
de outro modo, que é exigida pela natureza humana, certo? Agora, esse estado, nesse momento, nesse lugar, nessas circunstâncias, né, ele pode surgir de diferentes modos. Pode surgir pelo crescimento de uma família, pela reunião de várias famílias, pelo acordo entre várias famílias, né? Mas o fundamento está na natureza. Os contratualistas negam isso. Eles negam que a natureza humana incline fortemente, né, a que se forme a sociedade civil. Não, vamos dizer que o homem naturalmente é antissocial, que ele é extrasocial, ou que é simplesmente um fato histórico. Não é? Mas eles negam, então, que o fundamento esteja na natureza humana. Então, o fundamento é esse, né? O homem como animal social, como animal político. A origem concreta pode ser diversa nas suas circunstâncias, como a gente acabou de mencionar, né? Também, procurar ter bem estabelecida essa base aqui da origem da sociedade civil, que ela vai ser muito importante para todo o resto daqui em diante, né? Bem, alguma dúvida, questão? Mais ou menos claro aí? No início da aula, o senhor falou que a questão que o homem ele é um ser social por natureza. Né? Sim. Uma dúvida aqui, assim, quando se fala que ele tem essa característica na sua natureza, eu não estou afirmando que isso faz parte da essência dele, né? Como que diz, tem algumas teorias filosóficas modernas que falam que o homem é essencialmente relacionamento. Não, isso não. Tem que diferenciar. Até porque, bom, tirando em Deus, né, que a relação é subsistente, é sempre um acidente, né? Então, não é a essência do homem, né? O homem pode não viver em sociedade, mas ser homem, né? Mas é algo que decorre da natureza do homem. Podemos comparar, embora exista uma pequena diferença, mas rir, por exemplo. O rir não é a essência do homem. O homem não é rir, né? Está o tempo inteiro rindo. Mas decorre da natureza do homem. Porque para rir é preciso ser inteligente, você vai compreender alguma desproporção na realidade, desde que não seja imoral, etc. E você tem um corpo para poder rir, né? O anjo não ri, Deus não ri, porque não tem corpo, não tem matéria. O macaco não ri, porque não tem inteligência, né? Então não é a essência do homem, mas decorre da natureza do homem. Então o homem como animal social decorre realmente da natureza dele, embora não seja propriamente a sua essência, né? Inclusive um teaser aqui pro ano que vem. A gente prova na nossa aula de filosofia a existência de Deus pelo riso. Bom, outra questão aí, não? Diga. Sobre as formas de Estado, governo. Sim. Qual que seria a forma de origem divina? Então, propriamente falando, nenhuma. As 3 formas de governo são legítimas. Não vamos desenvolver isso, claro, evidentemente, aqui para frente. Mas nenhuma forma é obrigatória, né? Depende da índole do povo, às vezes até de circunstâncias históricas, né? Então, qualquer uma pode ser legitimamente exercida. O governo de um, o governo de alguns, ou o governo de muitos. E cada um pode ter também a sua corrupção, né? Mas nós vamos falar isso com mais propriedade, realmente, e vendo, né? Porque os motivos, os perigos e os benefícios e os prejuízos de cada uma, com mais detalhe aí para frente.
Padre, qual que deve ser o fim com uma sociedade? Não, depende da sociedade, né? A sociedade civil, ela vai buscar o bem comum temporal, né? Dos bens materiais, mas mesmo da inteligência e da vontade, mas no âmbito natural, né? A boa educação, mesmo o desenvolvimento e o favorecimento das virtudes, né? No âmbito natural e, evidentemente, concretamente, né? O Estado, como seu fim temporal e natural, está subordinado ao fim último do homem, que é sobrenatural. Então, deve favorecer também esse fim último, deixando a Igreja agir, né, em particular. Então, depende da sociedade. A sociedade civil, então, é o bem comum supremo, que nós vamos ver qual é, desenvolver aí, também nas próximas aulas, né? Pelo visto, acho que nós vamos ter que ficar aqui um ano mesmo. Então, a obrigação da sociedade sempre está favorecendo a sociedade sobrenatural. Não necessariamente diretamente, entendeu? Mas nunca pode ir contra o bem, o fim último do homem. Nunca pode ir contra. Não? Nunca pode se opor ao fim último do homem, senão está errado. Mais alguma coisa?